Então, galera, boa noite. Boa noite a todas, todos que estão assistindo a nossa live hoje. Meu nome é Thaís Mazur, eu sou formada em Direito, sou estudante do curso de Ciências Sociais ali da UFES, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Atualmente trabalho na prefeitura aqui da cidade de Erechim. Sou mãe da Jasmine, que está com 6 meses e meio atualmente, tá? E hoje estou aqui representando a True Colors Educacional no quadro Nas Quartas Usamos, com o assunto maternidade compulsória, tá? Estamos com duas convidadas muito especiais para falar hoje conosco aqui sobre esse tema. Vocês querem se apresentar, meninas? Então, eu sou a Lisele, eu sou jornalista, estudante de Ciências Sociais e sou mãe do Bernardo. Eu agradeço muito a oportunidade de colaborar com vocês nessa discussão a respeito de maternidade compulsória, um tema que ainda é relativamente tabu e que a gente tem que colocar em pauta porque é extremamente necessário. Isso aí. Boa noite, pessoal. Eu sou a Franciele Camargo, né? Sou estudante de filosofia, licenciatura pela Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui em Erechim. Estou no final da minha graduação, né? Tenho um filho chamado Miguel, que está com 3 anos de idade atualmente. E quero agradecer novamente o convite, né, da True Colors por poder participar desse momento, é meu segundo debate aqui, mas muito mais feliz justamente pelo tema, né, que como a Lisele já falou, é um tabu, mas é um tabu que é muito necessário a gente discutir, principalmente na atualidade. Então, agradeço muito e uma boa noite a todos. Então, a gente vai começar abordando alguns assuntos sobre a temática, né, com base em algumas imagens que a gente selecionou, né, para o debate. Então, primeiramente, essa imagem que a gente traz é em relação ao homem e a mulher numa mesma perspectiva, né, os dois realizando uma mesma tarefa, né, os dois foram cortar o cabelo, mas a diferenciação entre os olhares, né, entre o homem e a mulher. Não sei quem quer começar comentando. Eu posso começar. Na verdade, isso é uma coisa que acontece não só... O nosso exemplo é o corte de cabelo, mas isso é uma coisa que acontece muito com todas as mães, independente delas serem mãe solo ou não. Elas deixam de ter, a partir do momento que elas são mãe, elas deixam de ter uma vida privada, né? Elas deixam de ter uma vida só delas. Elas passam, a partir do momento que elas são mãe, elas perdem a identidade, entre aspas, e elas passam a ser apenas mãe da pessoa. Então, por exemplo, eu senti muito isso na pele, porque quando eu fui mãe do Bernardo, eu tinha 22 anos, e foi uma coisa que me apavorou muito, assim, tanto que eu tive depressão pós-parto, porque, na verdade, eu não era mais a Lisele, eu estudava jornalismo, eu estava na universidade fazendo jornalismo, eu não era mais a Lisele, eu era a mãe do Bernardo. E a partir disso, a gente pode ver que os olhares da sociedade, tanto para a mãe da criança, quanto para o pai da criança, aí eles já se distinguem, né? Eles já não têm mais uma linha de equidade. Acontece que nesse caso específico dos cuidados com a criança, geralmente ele vai cair, a sobrecarga ela vai toda para a mãe. Isso que eu nem estou falando ainda de ser mãe solo ou de não ser mãe solo. Quando eu vou, por exemplo, quando eu tenho minutos de folga, que o Bernardo está ou na minha mãe, ou na Bisa, enfim, na minha rede de apoio, as pessoas, a primeira coisa que as pessoas dizem é: tu vive saindo, mesmo que isso não seja verdade. Então, qualquer coisa que eu poste nas minhas redes sociais de vida privada minha, de vida, da minha identidade, tentando manter a minha identidade, isso gera um certo quê nas pessoas. As pessoas, elas não têm muita noção do que é separar os dois extremos, assim. Então, por que eu não posso sair?
Por que que eu não posso deixar o meu filho na minha rede de apoio? Às vezes dá vontade de dizer, deixei sozinho, deixei em casa, sabe? Tipo, o que que a pessoa tem a ver com isso? Se a mãe tá no lugar, é porque ela teve com quem deixar, é porque ela tem alguém para ficar. A mãe jamais vai deixar a criança sozinha, ou a tia, ou a avó, ou seja lá quem for. Então, um primeiro passo para a gente conversar sobre isso, sobre maternidade compulsória, sobre o que as pessoas fazem ou não fazem, o primeiro passo é assim, eu tô no bar, eu tô na festa, eu tô no curso, eu tô sei lá onde, não importa, não interessa. O meu filho, ele tá muito bem cuidado, entende? Então, por que que isso não se questiona? Por que que não questionam o pai, né? Porque o pai pode estar viajando na Bahia. Ninguém vai perguntar com quem está o filho dele. O pai pode estar lá no norte do sei lá onde. Ninguém vai perguntar com quem está o filho dele. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que ama estudar e eu preciso estudar muito para o meu trabalho. Então, eu faço cursos fora da cidade. Eu acho muito engraçado que isso é uma coisa que sempre acontece, assim. Com quem tá teu filho? Meu Deus, tu vive na praia, tu vive não sei onde, tu vive não sei onde. E teu filho? Gente, deixei sozinho, né? Não, isso não acontece. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que questionar e que a gente tem que questionar muito e se policiar, porque com frequência eu faço isso, com frequência eu vejo as minhas amigas que passam pelo mesmo problema fazendo. Se questionar por que eu quero saber? Ela não vai deixar a criança sozinha, entende? Mas essa sobrecarga realmente ela é muito da mãe. Então, penso que é mais ou menos nessa linha. A problemática, assim, eu acho que eu vou muito de acordo com o que a Lisele falou, né? É tão difícil assim, a pessoa ela chega e pergunta com quem tá o fulano, mas nunca pergunta como está o fulano, né? Ah, como tá o Bernardo? Como que tá a Jasmine? E aí, como que tá sendo a tua vida agora, né? Como que tá sendo para ti ser mãe, né? Como que tá o Miguel? Ah, o Miguel, ele, como que ele fica assim? Como ele se sente quando você não tá? Ele já tá acostumado? Essas coisas. Tem milhões de perguntas que as pessoas podem fazer se elas querem saber do teu filho, né? Mas ali, essa que é a situação, né? Elas não querem saber do teu filho, né? Elas querem, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, que eu acredito que às vezes não é por mal, né? Elas acabam te culpabilizando, né, por uma responsabilidade que você agora, que você é mãe, você deve ter ela 100% das vezes. Então, tu tem que se dedicar 100% da tua vida e do teu dia a partir do momento que você gera um outro ser humano ao cuidado com aquele outro ser humano, né? Então, a gente tem, por exemplo, eu vejo muito assim, a gente tem dois aspectos, né? Ao mesmo tempo que bom, estamos falando de maternidade compulsória, né? Então a gente já entende que essa ideia de compulsório é algo que é imposto para outra pessoa, né? Algo que está ali naquela ideia de imposição, né? E nós somos socializadas a agir dessa forma, né? Então a mulher ela é criada desde muito nova para oferecer esse cuidado, né, para ser mãe, né? A gente não vê, por exemplo, um menino brincando com um carrinho e uma outra pessoa falando assim: "Nossa, esse é o teu filho?". Mas a gente vê meninas pequenininhas às vezes que nem entendem, nem tem uma noção do que é um outro bebê ou o que é um filho, carregando bonecas e as pessoas ao redor dizendo: "Ah, essa é tua filhinha?", né? Então a gente já começa a ser induzida desde aquele momento ali, né? Às vezes até assim que nasce já começa a falar: ai, nossa, logo vai estar pronta para casar com o fulaninho, porque os dois vão crescer juntos, vão virar namoradinhos. Então a mulher está sempre indo nessa ideia de que ela está se formando para ser mãe, para ser dona de casa, sempre para essa questão do cuidado, né? E eu fico pensando muito nesse aspecto assim, ok, né? Com quem eu deixei o meu filho? É quando a gente coloca a paternidade como algo facultativo, né? A mãe, ela tem que se dedicar 100% à sua cria, né? Ela é totalmente responsável, né, pela sua criança,
mas o pai, ele tá ali de forma facultativa. Se ele quer ser um pai presente, né? Se ele quer agir como pai, ok para a sociedade, mas se ele também não quer agir como pai, ok também para a sociedade. Só que isso não cabe às mães, né? Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que a maternidade, de que o gestar, o parir e o criar, ele é algo natural da mulher, né? Quando, na verdade, eles estão se utilizando de um fato biológico, por exemplo, né? Que nós temos esse poder de reprodução, né, de outro indivíduo, como algo que deve ser, algo que a gente deve cumprir, um papel que a gente exerce na sociedade, né? Então a gente não tem essa opção de escolha de, não, eu não quero ser mãe, eu quero ser estudante primeiro, eu quero ser, beleza, até penso em ser mãe no futuro, mas muito lá na frente, daí começam comentários do tipo, ai, mas logo você já vai passar da idade, né? Como assim? Nenhum homem vai ter querer se você não quiser ter filhos, né? Isso é algo que eu escutei bastante dentro da minha família, assim, por causa de familiares que disseram e que dizem até hoje que não querem ser mães, né? Não querem ter filhos. Mas, e o restante da família abomina essa ideia, né? Como assim você não quer ser mãe, né? Você não quer ter filhos, né? E existe um estudo, só para terminar, só para concluir isso, existe um estudo que aponta que 36% das mulheres que decidem não ter filhos, elas sofrem preconceito por isso. E isso é outra coisa também que a gente tem que debater, que a gente tem que refletir a respeito, porque, primeiro que tu não tem poder de escolha, as pessoas, elas têm seus deveres e seus direitos, elas têm que escolher o que elas querem, o que elas acham bom ou não. Mas aí você julgar o desejo ou não de alguém ser mãe, então, né? A que ponto chegamos? Quem a gente pensa que é? Somos juízes de quê? Né? Da moral e dos bons costumes? Não, né? Então, são vários pontos que cabem à reflexão. Mas a Thaís está aí para falar. Eu queria falar também, pegando esse gancho, sobre pessoas que não querem ter filhos, né? Como elas são julgadas, né? Mas também aquelas mães que às vezes não planejam ter os filhos, né? Como é complicado isso dentro da nossa rede de convivência, não só familiar, mas também profissional, né? Quando você vai contar a notícia que você vai, eu estou grávida, né? Toda a repercussão que isso vai gerar, né? Tanto na tua licença maternidade, no período que tu vai ter que se ausentar, que as pessoas vêm te perguntar, mas e você planejou isso, né? Como assim, né? É um baque para todo mundo, é um planejamento que a mãe tem que ter, é um planejamento que o lugar vai ter que ter, e que às vezes o olhar sobre essa mãe não é muito legal, né? Ela já é encarada com um julgamento. Então é sempre isso, né? Voltando um pouquinho para a ideia anterior que a gente estava falando, toda a batalha que a mãe tem para conseguir sair de casa, né? 5 minutos para fazer um corte de cabelo. Você tem que fazer toda uma logística de conseguir acostumar o teu filho para ficar com a avó, ficar com uma tia, com uma terceira pessoa, né? Para te conseguir sair um pouquinho de casa. Então não é só o cuidado com a criança, a gente tem que socializar ela com outras pessoas, é uma batalha, né? Para ela conseguir ficar esse tempo longe de você, né? Longe da mãe, às vezes com o pai também, né? A criança se acostuma com o pai, mas às vezes a mãe é a única pessoa, né? Então é bem difícil mesmo. Agora a gente trouxe aqui uma outra situação que até a gente estava comentando sobre a mãe e sobre o pai solteiro. Eu acho que a Lisele pode começar também abordando alguma coisa. Posso, sim. A gente trouxe essa imagem justamente para provocar uma reflexão a respeito de mãe solteira, né? Eu acho que essa é uma palavra, uma frase que a gente ouve muito. Por exemplo, eu sou mãe solo, né? Eu não sou mãe solteira, porque solteira, mãe solteira, desde quando que mãe é estado civil? Então, a gente começa a pensar, né, a partir da própria palavra, da própria expressão, quanta coisa a gente reproduz, quanta coisa a gente segue reproduzindo por ouvir coisas que não se adequam mais ao nosso contexto. Eu cresci ouvindo que a minha mãe era mãe solteira, mas a minha mãe nunca foi mãe solteira, porque mãe solteira, como eu disse, não é estado civil. A minha mãe foi mãe solo.
E aí vem outra questão, que é disso, que eu sou mãe solo, e existe toda uma questão que você estava comentando agora, Thaís, que é a respeito de tu conseguir fazer ter uma rede de apoio. Eu sou muito grata porque eu tenho uma rede de apoio gigante, então eu consigo ter momentos que eu posso sair cortar o cabelo, que eu posso fazer a unha, que eu posso fazer o que eu quiser antes, né? Não agora nesse contexto. Mas esse contexto também é um contexto que ele vai ainda além do que se passa, porque mães solo, elas têm uma cobrança gigantesca, porque as coisas não parecem ser alguma coisa que tudo é obrigação, entendeu? Tu pode fazer o máximo, tu pode dar o melhor, tu pode dar o maior de tudo que tu fizer, nada vai estar bom, porque a tua obrigação é ser a mãe perfeita. Mães perfeitas não existem. Você colocou muito bem, Thaís, uma questão de trabalho, né? No mercado de trabalho. Um relatório, um estudo da FGV, uma pesquisa da FGV, ela apontou que 48% das mães, independente de ser mãe solo ou de ter seu cônjuge, 48% das mães de mulheres que têm filhos, que seja por escolha ou não escolha, elas são demitidas até o 2º ano de nascimento do bebê. Então, eu te digo assim, quando eu engravidei, eu não estava planejando engravidar. Eu não pensei, nossa, quero ter filhos. Muito pelo contrário. Eu queria seguir o padrãozinho, né? Estudar, me formar, casar e ter filhos. Mas hoje eu desconstruo isso também. Não existe isso. Não existe o caminho perfeito. Mas quando eu engravidei, há 10 anos atrás, eu tive mais medo de conversar, por exemplo, de contar para os meus patrões do que de contar para os meus pais, do que de contar para minha mãe que eu estava grávida. Justamente por isso, porque não existe uma linha tênue que diz, olha, você vai lá, vai ter seu filhinho, vai voltar e vai estar tudo bem. Você passa todo o período da tua licença maternidade, eu falo por mim como mãe, mas eu acredito que muitas mães passam pela mesma coisa, se perguntando se quando você sair desse período, você vai ter ainda um emprego, entende? Porque a gente fica todo o tempo nessa paranoia de, meu Deus, e agora? Será que estão fazendo o meu trabalho? Será que estão fazendo melhor que eu? Será que eu era boa o suficiente? É isso. Entende? Então, a gente nunca tem paz para isso. Se 48% das empresas elas demitem as pessoas, significa que a gente tem que repensar alguma coisa. Eu queria complementar essa questão da Lisele, né, e sobre acho que é uma tirinha, a gente pode chamar de tirinha, que a Thaís trouxe para nós ali, sobre essa questão do pai, né, do pai solteiro, pai solo, na verdade, e da mãe solo, né. Então, eu fui criada pelo meu pai, né, eu sou uma parte sou uma porcentagem muito além, né, do que a gente conhece atualmente. Fui criada pelo meu pai, pela minha avó, né, e o centro familiar ali da minha infância eram mulheres irmãs do meu pai, primas, né. E na minha família tiveram 2 casos mas tinha um tinha uma imagem de mãe ali, né? Mas na minha família tiveram 2 casos de gravidez na adolescência, né? Então, tipo, a minha madrinha, que também é minha prima, engravidou aos 15 anos, não planejado. E o irmão dela, o meu primo, né? Teve uma relação com a namorada e ela acabou engravidando também. E ela tinha, acho que em torno de 17 anos, né? Então, tenho 2 casos na minha família. E não lembro, assim, deles terem essa ideia, né, de como aquilo ali era, querendo ou não, uma ideia compulsória, porque no momento que eles tiveram os filhos, era como se um mundo mágico se abrisse, sabe? E eu cresci com aquela coisa, assim, eles ainda são casados e tal, e só que eu cresci com aquela imagem do meu pai sozinho, criando uma filha, né? Então, quando eu via eles exercendo a maternidade ali, era algo muito além do que
eu tinha dessa ideia de família, por exemplo, né? Só que eu também cresci com essa romantização da maternidade, né? Então eu pensava assim, tudo que eu e meu pai passamos sozinhos, né? E que a minha mãe também passou sozinha, porque ela teve os motivos dela, que hoje, né, com 28 anos, eu consigo entender porque que ela não se sentia confortável para exercer aquele papel de mãe naquele momento, né? Eu acabei criando uma ideia totalmente romantizada do que era a maternidade. Então, o meu sonho era casar logo, casar cedo, era ter filhos cedo, né? Era ser mãe, ter vários filhos e tal. Quando isso aconteceu comigo, também não foi uma gravidez planejada, porque eu engravidei na metade da minha graduação. O meu companheiro também era estudante, né? Ele se formou antes de mim, porque eu, como mãe, tive que atrasar, né? Infelizmente, a minha graduação, né? Porque a criança dependia muito mais de mim ali naquele início do nascimento dele do que do Matheus, do meu companheiro, né? Então, quando eu tive esse contato com a realidade real, né? Não a maternidade ideal, que tem várias diferenças entre essas duas, né? Foi que eu percebi o quão problemática é essa noção de maternidade que a gente vende para essas pessoas no mundo todo, né? A gente se utiliza de todos os meios de comunicação e de todos os meios sociais para vender uma ideia de maternidade que não existe. E quando a gente chega nesse espectro das mães solos, é ainda mais problemático, porque a gente tem um número muito grande no Brasil de mães solos que são mães adolescentes ou que tiveram seus filhos aos 15, 16 anos e hoje, com 30 anos, ainda criam essas crianças sozinhas, né? E quando a gente fala que existe uma dificuldade de informação, para chegar a informação até essas pessoas, ninguém acredita porque é muito fácil eu falar, mas se eu consigo ter acesso à internet e à informação o tempo todo, por que essas pessoas não conseguem o mesmo que eu, né? Que é aquela coisa do ego, né? Se eu sei, o outro também deve saber. A gente não consegue sair da nossa bolha, né? Mas a gente vê que nas periferias, no interior do Brasil, ainda acontecem muitos casos de meninas, às vezes com 13 anos, né? Porque não sabiam como se utilizava anticoncepcionais, né? Tanto o companheiro, às vezes, também não sabe ou se nega e as mulheres acabam cedendo, essas meninas, né? Acabam cedendo nesse momento. Então, essa questão da mãe solo, aí vem toda essa outra questão que a gente estava discutindo lá no início, né? Que, ao mesmo tempo que a maternidade, ela é vista, né? Socialmente e culturalmente como um dever da mulher, como algo natural à mulher. Então, você tem que querer ser mãe, independente do tempo você vai ter que querer, porque, meu Deus, uma mulher que não quer ser mãe, aonde, né? Ao mesmo tempo que isso é imposto, né, que é colocado como um dever, também tem todo esse julgamento às mulheres que não conseguem manter essa falsa ideia, né, essa ideia de família tradicional. E quando eu digo manter, claro que é num sentido bem irônico, porque não é dever de mulher nenhuma ter que manter um casamento, né? Mas assim, a gente cresce sendo socializada para isso. Aí quando você, por exemplo, tem essa ideia do pai guerreiro, né? Ai, nossa, eu ouvia muito isso com meu pai. Nossa, essa aqui é filha dele, olha como ele é bem criada. E o fulano, ele criou ela sozinho. Olha, nossa, que lindo, né? Até hoje, sabe? Nossa, É o herói, teu pai né? fez tudo por você, você deve tudo isso a ele. E a É minha o mãe, herói, eu né? cresci ouvindo coisas horríveis, exatamente. Meu pai era herói, e da minha mãe eu cresci ouvindo coisas horríveis, né? Porque ela não tinha me criado e não sei o quê. E eu tive que esperar 28 anos para ter noção do que circula esse mundo da mãe solo, né? E dessa maternidade compulsória que resulta em mulheres, né? Em mães solos e pais que exercem essa paternidade de forma factual, né? Eu não sei se a Thaís quer passar também para a pergunta que a Thay fez aqui no chat, mas eu passo a voz para a Thaís agora. Eu acho que tá aparecendo aí. Uhum. Acha sobre os espaços Kids Free, né, gurias? Então, na verdade, a gente vai ter, no final a gente tinha preparado, né, uma abordagem com uma imagem também, que eu acho que tem bastante a ver com isso, né? Não só com a questão da, eu não sei se entra a questão da amamentação, né, mas só pela criança, de levar a criança a espaços, né, que as crianças normalmente elas
Elas têm o crescimento e o desenvolvimento delas, elas são agitadas, né? Então, tem alguns lugares que não gostam da presença das crianças. Como isso é complicado, né, meninas? Uhum. Esse movimento que a Thay, ela cita aí, né, só para a gente não perder um pouco, que é o Kids Free, eu acho que ela está se referindo ao movimento Child Free, né, que é um movimento que surgiu, se eu não me engano, na década de 60, nos Estados Unidos, eu não vou ter certeza absoluta agora o tempo, mas que era um movimento que, a princípio, a raiz desse movimento era essa questão das mulheres não serem obrigadas a gerar crianças, né? Era um movimento que ia muito de encontro a discutir a maternidade compulsória. Quando esse movimento começou a crescer e foi se estendendo para outros espaços, para outros países e chegou no Brasil, esse movimento acabou ganhando uma ideia muito diferente do que o movimento raiz, né, digamos assim. Então, o movimento chega aqui no Brasil, em alguns outros países também acabou acontecendo essa mudança bem radical no movimento, que era de que começou com um movimento para discutir maternidade compulsória, né, e avisar o Estado de que as mulheres não eram máquinas reprodutivas, para um movimento que agora fica fazendo discursos de ódios, né, em várias situações na internet, no Facebook, tem muito grupo de movimento Child Free, né, que se utiliza de discursos de ódio para falar mal de mães e crianças, né, tem até casos, assim, bem graves de pessoas que pegam fotos, tiram foto de uma mãe amamentando, por exemplo, de alguém num shopping ou numa praça e joga nesses grupos para as pessoas ficarem ofendendo essas mulheres, às vezes até acham um perfil de rede social dessas mulheres. Aconteceu um caso disso na época que eu estava grávida, até uns 3 anos atrás, que eu fui acompanhando via Twitter, né, de uma menina que foi basicamente agredida por todos os cantos da internet por causa com essa ideia do movimento Child Free, porque o filho dela simplesmente estava chorando dentro do restaurante e alguém ali se sentiu incomodado, né? E sim, é um movimento que, com essa mudança radical, ele busca limitar os espaços da mãe e das crianças, que já é um espaço limitado, né? Porque quando você sai na rua, as pessoas esperam que aquela criança se comporte como um robô, né? Então, tipo, ela não pode gritar, ela não pode chorar, ela não pode espernear, ela não pode fazer nada. Ou ela tem que agir totalmente de forma fofinha, bonitinha, sorridente, ou você fica em casa com a sua criança. Isso já acontece, você não precisa nem fazer parte desse movimento para às vezes ter esse olhar com essas mães, né? Mas esse movimento infelizmente fortaleceu, né? Tinha até uma ideia de que se você se tornava feminista, você acabava também se tornando alguém do movimento Child Free, que na verdade não tem nada a ver, né? O movimento feminista ele está ali para acolher mães, né, e suas crias, pelo menos na maioria das vezes nos movimentos de verdade, né? Enquanto o movimento Child Free ele só está ali para propagar o discurso de ódio e esse separativismo social, né? Colocar mães nos seus devidos lugares, né? Infelizmente é isso, colocar a mãe para ser a dona de casa e maternar em lugares exclusivos para ela, enquanto o resto da sociedade, que é livre, vive normalmente suas vidas, né? Então, acho que eu consegui responder mais ou menos a essa ideia da Thay. E é uma luta que é bem constante, né? Você não é só contra esse movimento que as mães lutam hoje em dia, mas de modo muito geral também, porque no momento que você se torna mãe, como a Lisele estava falando antes, a Thaís também falou sobre essa questão de tu ter que fazer todo um trabalho para conseguir sair de casa por 5 minutos, às vezes, né? É todo um movimento assim que a gente está aqui para discutir, né? E é uma luta constante de mulheres que se tornam mães, né? Que é poder continuarem humanas, né? E seres humanos junto de seus filhos, né? E poder socializar essas crianças com liberdade, né? Dentro do mundo. Que infelizmente, é um espaço restrito depois que você se torna mãe. Infelizmente é assim. É verdade. Eu concordo muito. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu concordo muito com tudo isso que tu disse, Fran, e eu acho que mais um ponto para gente levantar isso aqui é que definitivamente as mulheres, elas consequentemente, elas acabam sofrendo mais com isso. E um exemplo que eu trago, que acontece muito e que vira notícia, é quando as pessoas viajavam de avião
e aí a criança chora no avião. Então, tu imagina que se tu vai fazer uma viagem de avião de, sei lá, 1 hora que seja, não importa, ou de 12 horas, né? Então, tu tem uma criança, tu não controla a criança, ela não chora só porque está, sei lá o quê, ou no mercado, né? Eu vivia muito isso com o Bernardo no mercado, porque às vezes ele queria alguma coisa que não podia ganhar naquele momento, ou que eu não achava que era adequado, enfim, não importa. E aí acontecia isso, entende? Então, a todo momento tu coloca nessa questão de julgamento, e as pessoas, elas continuam fazendo esse mesmo processo, entende? Então, realmente é complexo. Vamos passar. Agora a gente vai trazer uma questão relacionada à guarda dessas crianças, né, meninas? Como é complicado a gente ter, hoje em dia, famílias estruturadas, né? Com o pai, com a mãe, tem as famílias homoafetivas também, né? Essa diferenciação. Porém, em muitos casos em que a mãe é solo, como a gente acabou de trazer. E como essa responsabilidade do pai acaba se tornando algo tão fácil de se resolver, né? Como essa imagem que a gente traz aqui falando que o pai ele vai fazer a contribuição material, né? Ele vai pagar uma pensão, ele vai ajudar de alguma forma monetária para a criação dessa criança, mas se você não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo suprir, né? Tudo isso, então, simplesmente passa a guarda para mim como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Como se fossem questões burocráticas, uma questão processual tão simples, né? Chegar e falar, não, então eu cuido dessa criança. Será que é assim mesmo? Então, definitivamente a mãe, ela vive em constante pressão, né? Eu vou usar essa palavra porque eu penso que é assim que acontece mesmo. A mãe se sente, né, no direito de cobrar os direitos do seu filho, que é pelo mínimo de sobrevivência dele. Então, ela precisa, né, ter um apoio judicial em muitas circunstâncias, e ela acaba que fica com a guarda da criança, geralmente, né, é assim que acontece, mas ela está sempre sendo cobrada por ela ter ficado com a criança. Então, assim, não existe um momento, não existe um meio termo de conversa se a pessoa da qual você se separou, ou a pessoa que é, né, que é pai do seu filho, ou mãe do seu filho, mas eu falo aqui muito que mães mesmo sofrem com isso, que justamente, gente, como assim? Né? Como assim que o pai ele não precisa cuidar da criança ou entregar as coisas, dar bens, né, materiais para a criança, pagar uma pensão alimentícia? Vamos pensar pelo lado que a pensão alimentícia é prover alimentos, mas não só alimentos. Uma criança, gente, ela não só come. Eu não sei o que esses pais pensam, mas uma criança vai para a escola. Uma criança, ela usa uniforme, uma criança precisa brincar, precisa se divertir. Então, como assim? O que tu faz isso? O que te faz pensar que você não deve colaborar, né? Porque não é nem contribuir. Ou pensar, não, pera lá, vou te pagar pensão e tu vai fazer o quê? Para te aproveitar? Porque muitas vezes eu ouço isso. Muitas vezes eu ouço, você quer pensão porque você quer aproveitar, quer viajar com o meu dinheiro. E aí eu fico pensando que, gente, R$300, eu vou até onde? Mesmo que fosse. Meu Deus, gente. Tu entendeu? Então, assim, essa constância do não haver primeiro, uma responsabilidade, no mínimo afetiva, né? Porque 90% dos casos ela não existe, né? Quando há uma separação, há muito
que um dos lados ele interpreta que há a separação não só do casal, a separação também da criança. E que não é uma verdade, muito pelo contrário, a gente tem que lutar muito por isso, para dizer que não, que o filho ele tem o espaço dele, que o casal não existe mais, mas é isso. Agora, a culpa é sempre da mãe, porque ela escolheu ficar com a criança. Então, por exemplo, se o meu filho quer fazer um curso diferente e eu quero dividir esse valor, ou eu quero fazer algo que não está acordado, eu não tenho o direito de cobrar. Eu perco o direito de cobrar, justamente porque o meu filho, como assim, né? Como assim que tu vai querer cobrar? Isso aí eu não quis. Você que escolheu ficar com a guarda. E aí se eu digo, não é assim que funciona? Não, você que quis. Mas então vamos entrar no fórum e vamos discutir isso. E aí acontece uma coisa que definitivamente mata com o psicológico da mãe, que ela está sempre em constante tensão, achando que ela vai perder a guarda do filho. Então, né, a Thaís, como advogada, ela pode conversar um pouquinho com a gente sobre isso, mas eu vejo muito isso, que a mãe ela está sempre em constante movimento, achando que vai perder a guarda do filho, ou pelas ameaças do pai, ou pelas ameaças da família, dizendo que por que você precisa, ou porque você é bem-sucedida. Eu sou bem-sucedida, então eu não preciso de pensão alimentícia? Espera, eu fiz o filho sozinha? Entende? Então, existe uma responsabilidade que definitivamente tem que caber aos dois, às duas partes. Sejam eles quem forem, não importa. Mas essa questão de tu viver sob constante ameaça é uma questão que eu acredito que não atinja só mães, né, num processo parecido com o processo que eu vivo, assim. Então, eu falo muito disso porque é muito real. Eu tenho outras amigas que vivem a mesma situação e elas vivem dizendo que não entraram na justiça para pedir o direito dos filhos, eu sou essa pessoa também, para exigir os direitos, porque não achava que ia continuar com a guarda. Então, é muito complicado. A gente tem que, sim, dar vistas a isso. A gente sabe que, normalmente, né, por mais que hoje, né, o direito brasileiro ele não estabelece uma diferenciação entre dar preferência para o pai ou para a mãe, mas na prática não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que eu não tenho dados de porcentagens, tá? Mas a gente sabe, já trabalhei dentro da vara da família, que a maioria, quase 100%, mas algum caso excepcional, a guarda fica com a mãe, né? Quase sempre. E não direito de guarda compartilhada, guarda estabelecida para a mãe e para o pai um direito de visitação, né? Aos finais de semana e às vezes durante a semana. Então, o pai ele acaba tendo um papel como visitador dessa criança, né? Qual o papel desse pai na guarda, nos cuidados? Porque você visitar uma criança no final de semana, ficar um sábado e um domingo, o quanto de contribuição você vai dar para o desenvolvimento, para o crescimento dessa criança, né? Não é nem 1% do que uma mãe vai fazer durante todos os dias da semana, né, gurias? A gente sabe que isso é muito complicado, dentro do direito é bem assim também. A gente sabe que o direito ele acaba sendo uma extensão da vida social que a gente tem, né? Que é o pai, às vezes, separando da mulher, porque ele não aguenta conviver com isso, né? E aí, quando chega lá no fórum, quando chega no processo, a alegação para que ele não fique é justamente essa: eu não consigo cuidar. Vai ficar com a mãe porque a mãe ela já dá mamar para a criança, né, na teta, ela já tem um vínculo afetivo, então o homem ele acaba usando isso como uma desculpa para ele se eximir, né, de daqui a pouco buscar um pouco mais de responsabilidade, né? Dificilmente a gente vê um homem pedindo uma guarda compartilhada para ficar uma semana com a criança, ele uma semana a mãe, né? Normalmente é uma visita que só ocorre nos finais de semana. Agora entrou aqui uma colocação, né, sobre a questão da pensão alimentícia, que as mães acabam desistindo de pedir pensão para os pais, porque não querem passar por complicações, né, por esses processos.
além disso, né, dessa questão toda da pressão que a mãe sofre, né, quando o pai tem esse direito de visitação e ele não consegue visitar essa criança às vezes, ele pode brigar por um pedido de guarda, simplesmente do nada, também, que é uma coisa que deixa a mulher muito aflita, porque às vezes o pai não vai aparecer para visitar nesse domingo, né, menina? E no outro domingo ele quer visitar, sabe? E aí, às vezes acontece que, ele vai brigar, ele vai buscar um advogado para fazer o quê? Pedir a guarda da criança. Como se fosse simples assim, né? E essa questão da pensão, o que envolve também? O que se faz muito hoje é pedir exame de DNA, né? Meu Deus. Mas o filho não é meu. O filho não é meu. E aí, tá pedindo admissão, então eu quero fazer um exame de DNA, né? Gente, e aí acaba postergando, né, o processo, na verdade. Não são questões emocionais que vão envolver tudo isso depois, né? Você dizer que o filho não é teu, porque tu não quer se responsabilizar nem de maneira afetiva e nem de maneira financeira, né? Definitivamente. Não, Isso que a Carol comenta aqui vai muito de encontro ao que eu estava falando e muito de encontro ao que a Fran falava anteriormente a respeito do pai que faz, ele é tido como pai herói, que eu também acho que é uma questão importante a gente compartilhar aqui, a gente refletir sobre. O pai que ele faz, o pai que dá mamar, o pai que troca fralda, o pai que amamenta, o pai que eles são separados, no caso, e ele paga a pensão alimentícia, ele pega a criança no fim de semana, ele pega a criança no dia, ele leva a criança para se divertir, ele nada mais é do que um pai normal, gente. Não existe nenhum lugar que diga que ele é um super-herói. Então, ele criou os filhos sozinhos, criou, como a Fran ouvia, né? O teu pai te criou lindamente. Parabéns! Não fez mais que a obrigação? Exerceu o que todas as mães fazem, né? Diariamente, o que qualquer mãe faz, né? Era o que eu ia dizer agora. Eu acho que caiu tudo. As mães fazem isso todos os dias. As mães fazem isso. Então, por que você tem que ser o herói do negócio? Por que você tem que ser levado como herói se você faz o básico, o mínimo? Então, vá além. Entende? Eu sou um bom pai porque eu pago pensão? Não, querido, você é apenas genitor, né? O direito, ele trata assim, né, Thaís? Ele é o genitor da criança, porque pai é outra coisa. Mas hoje não é o dia para a gente conversar sobre isso. Mas pai é outra coisa, não é esse que paga pensão, não é esse que pega para visitar de vez em quando, é outra coisa. Pai é aquele que sabe tudo que está acontecendo. Que participa, né? Por favor, indo de encontro com o que a Thaís falou, o que tu falou também, né? No meu caso, eu não passo por essa situação, né? Conheço algumas pessoas perto de mim que passaram ou estão passando por essa situação dessas brigas por guarda, briga por um auxílio, né, e tal. E às vezes, a Thaís, né, formada na área, tá aqui para me corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas me parece que todo esse processo judicial, né, de luta por guardas, né, infantis, dessa luta pela pensão alimentícia, até o nome pensão alimentícia me incomoda um pouco quando eu penso, porque dá, sim, a ideia de que o cara só tem que prover o material para a criança, né? Toda vez que eu leio sobre isso, que eu pesquiso um pouco sobre essa lei, eu fico pensando que podia ter sido melhor estruturada, né? Não me parece que tem um olhar humano ali naquela situação. Porque quando você diz para o cara, tá, quer se separar, você não quer, né, não quer ficar mais com ela, beleza. Então, tu vai pagar aqui, vamos calcular aqui, R$300 por mês para a criancinha. Parece que essa criança nem é tratada como um indivíduo, né? Me parece alguém que está só pagando por algo que está só pagando por algo, né? A mesma coisa quando você paga a tua conta todo mês de aluguel da internet, você só está mandando dinheiro, né, para alguém, e tu, assim, tu tá ali, você assina aqui, agora você está livre de exercer sua função como pai, como corresponsável por essa criança, né? Então, às vezes, e isso não é só nossa questão, eu acho, também de briga judicial, mas também não vou falar muito sobre isso agora, mas toda essa questão, né, de leis, do direito, né,
me parece que falta um olhar muito sensível dessas situações, né? Falta um olhar mais humano sobre aquela mãe, sobre aquela criança, às vezes também sobre aquele pai, porque nesse processo eu acho que eles não têm nenhum acompanhamento psicológico, né? Eu acho que a promotoria nem recorre a isso às vezes, né? Primeiro vamos fazer um acompanhamento, né? Tem? Quando tem necessidade, sim. Ah, tá. Entendi. Pode Mas ser assim, solicitado. Ah, tá. É porque às vezes eu sinto, parece que falta quando eu escuto as minhas amigas falando sobre isso, quando eu escuto o que elas estão passando, né? Parece que muitas vezes elas estão sendo julgadas até pelos próprios promotores que estão ali para ajudar elas no caso delas, né? Então, assim, e a criança, ela tá ali sendo tratada como um objeto, ela tá, parece que totalmente esquecida, né? Porque é uma briga, às vezes, de ego entre pai e mãe, e a criança tá ali naquele meio sem saber o que tá acontecendo. Isso que a Carol falou, sim, né? Que é o que, do contexto que eu acompanho, um deles é o que a Carol acabou de expor, né, aqui. Eu sempre pergunto como que tá a situação dela, porque a família dela é muito minha amiga, eu sou muito amiga da família dela, né? E assim, eu acompanhei todo aquele processo e fico pensando, né, gente, e quem tá olhando para essa criança, sabe? Quem tá vendo, e daí o que acontece? A mãe simplesmente fala assim: não, eu não vou continuar fazendo meu filho passar por isso, a minha filha passar por essa situação, dando uma esperança para ela de algo que não existe, né? Tentando fortalecer um elo que uma terceira pessoa não quer que exista, só que o Estado também parece que é muito conivente com esse pai, né? Com essa, o que eu já falei várias vezes antes aqui na live, né? Com essa coisa do homem poder exercer uma paternidade factual, né? É muito fácil a minha selfie com meu filho lá no domingão do churrasco em família, mas eu nem lembro que de segunda a sábado ele pode ter tido febre até as 4 da manhã e a mãe dele tem que trabalhar às 7. Eu não lembro que às vezes ela passa a noite inteira amamentando, eu não lembro que às vezes ela passa a noite inteira trocando fralda, ou que às vezes ela tem que largar o trabalho para correr, para segurar alguma coisa do filho na escola ou para levar no médico, né? Meu Deus, nós estamos entre 3 mães aqui, quem nunca passou por isso, né? É tudo muito imprevisível na maternidade. E quando o Estado simplesmente diz que, beleza, você paga uma taxinha aqui, você não precisa mais se responsabilizar por todos esses cuidados, né? E nem pelo emocional do teu filho, para mim ele está sendo conivente com toda essa situação. E daí fortalece ainda mais, né? Essa ideia do que a gente falou ali no início, de que são apenas as mulheres as responsáveis por exercer essa maternidade e o cuidado dessas crianças, né? Então, é muito problemático. Não, essa questão ela é bem complexa mesmo, porque na verdade é um papel, é um pedaço de papel que vai resumir uma vida, né? Por isso que às vezes é importante. E hoje em dia da responsabilidade afetiva, né? Ele exime pagar os R$300, por exemplo, né? Que é o mais comum, ele exime o pai ou a pessoa que tem que pagar de uma responsabilidade afetiva. Como se o papel de pai Isso. fosse simplesmente ajudar, né? Agora a gente vai trazer uma questão aqui sobre a paternidade socioafetiva também para o debate, porque por um lado a gente tem esses pais, né, que não querem participar da criação dos filhos, né, que são pais simplesmente que ajudam financeiramente, né, e temos as situações factíveis, né, da vida de todo mundo, que são as uniões que surgem após, né, a vinda desse filho, né, dessa mãe que acaba encontrando um outro companheiro, e como que fica o papel desse companheiro nessa família, né, que enquanto alguns homens não querem nem sequer ver as crianças, né, tem homens que querem assumir, querem ocupar esse lugar, né, como é que isso fica, né, na vida dessas crianças, dos pais socioafetivos, né, e os papéis deles dentro dessa nova conjuntura familiar. Eu não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre esse assunto, meninas, se vocês querem abordar alguma coisa. Eu quero abordar nesse quesito. Existe uma questão muito bem fundamentada, e aí eu trago a questão de maternidade compulsória novamente para o centro do debate, mesmo sendo paternidade socioafetiva a nossa questão.
porque existe uma questão que a gente tem que pensar que quando o pai, por exemplo, né, o pai tem um filho e mesmo que ele more ou não more junto com ele, se ele tem outro relacionamento, aquilo vai ser visto como um bônus para ele. E eu falo isso porque eu vivi isso. Por exemplo, eu ouvi, né, de um advogado que se eu tivesse um namorado e se eu casasse, aquilo poderia me prejudicar. Porém, o pai do meu filho ter casado, aquilo seria para ele um ponto positivo. Sim. Então, eu penso que, além de todo o debate que a gente tem que trazer a respeito de, sim, paternidade socioafetiva, de se eu casar com outra pessoa, ele poder registrar, isso é inegável, é um bônus, porque eu sempre falo que pai não é aquele que faz, isso é genitor. Pai é aquele que cria. Então, existem N coisas que a gente poderia debater sobre isso, mas eu prefiro trazer para o centro do nosso debate isso. Por que a mãe, se ela quiser ter um relacionamento, ela vai ser novamente punida? Porque é isso. Eu seria punida se eu tivesse um casamento e ele tem um bônus? Gente, como assim? Entende? Qual é o ponto que chegamos num estado, né, novamente machista, patriarcal, que tende a levar tudo isso dessa forma? Então, o direito está aí para nos ajudar, né, Thaís? Mas muitas vezes o direito é o maior reprodutor e amplificador do machismo na sociedade. Porque nesse caso, eu ouvi de um advogado que eu não poderia declarar um romance, caso eu tivesse, porque isso poderia me prejudicar. Então, quando a gente pensa nisso e quando a gente continua refletindo sobre isso, sobre mães solos, quando vê que no ano passado, por exemplo, aumentou de 38% para 45%, se não me engano, era um relatório do Sebrae que dizia isso, que aumentou de 38% para 45% o número de mães solo, mães chefes de família, a gente tem que pensar que, novamente, as mães serão punidas quando elas buscarem os direitos dos filhos, porque os pais eles podem ter um relacionamento e as mães não podem ter. Então, a gente é todo o tempo levada a acreditar que a gente só será bem-sucedida se a gente tiver outra pessoa com a gente, mas a gente não pode ser bem-sucedida se a gente for dona de si, se a gente for forte, se a gente quiser chorar e gritar quando a gente tem que chorar e gritar, mas solteira, porque o direito ele também é um amplificador disso. Eu concordo muito com a Lisele. Eu até, voltando um minutinho só na questão da pensão, eu lembrei de uma outra forma também dessa questão de sempre punir as mulheres, né, por erros que os homens cometem, né, que foi um relato da minha colega em sala de aula, ainda esse ano, antes da gente entrar em quarentena, que ela abriu mão da pensão para a filha dela, né, porque ele se negava a pagar, dizia que não tinha dinheiro, porque não trabalhava, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E daí o advogado dela queria entrar na justiça para obrigar a mãe dele a pagar a pensão para ela. Aí ela falou que na hora ela sentiu aquilo ali, ela falou, meu Deus, né? Eu já tô aqui lutando para criar minha filha sozinha e brigando para que o pai pelo menos dê o mínimo de assistência, que é assistência material, e eu ainda vou exigir que a mãe dele, que passou por todo esse processo que eu estou passando agora, seja responsável por algo que ele está errando, né? Então, mais uma vez, o Estado achando uma forma de punir as mulheres por erros que os homens cometem, né? E a minha outra questão é isso que a Lisele levantou, dessa questão da socioafetividade, né? Enquanto a mulher que se relaciona com um novo companheiro que não é o genitor dos seus filhos, ela toma um ar de promiscuidade, né? Ela se torna uma pessoa assim de não confiança na sociedade, né? Para não falar coisa pior aqui, né? Então ela começa a ser ainda mais subjugada socialmente, né? Para o homem, quando a Lisele diz que para ele seria benéfico ele se casar novamente e ter uma nova companheira,
já está materializando essa ideia de maternidade compulsória para a madrasta, né? Ou futura madrasta daquela criança, né? Então, a nova companheira do pai está ali para ser corresponsável pelo filho que ele não quer criar. Mas como ele está ali brigando pela guarda, porque muitas vezes, como até a Thaís mostrou num dos comentários, é para fazer um horror, um terror psicológico com aquela mãe, né? Ele briga até o fim da vida por aquela guarda com a criança, né? Porque vai ter uma outra mulher para tomar conta dessa criança, né? Nós voltamos um pouco... Porque ele terceiriza, né? Na verdade, ele não fica com os cuidados. É uma terceirização da maternidade, né? E da paternidade também, porque daí o que acontece? Ele vai trabalhar, ele vai deixar com a avó, ou com a tia, ou com a madrasta, ou com a irmã. Só que, infelizmente, muitas vezes as mulheres acabam... Nós crescemos nessa estrutura, né? Na antiguidade, nós ajudamos a manter essa estrutura, né? Só para a gente não perder o fio da meada aqui do tema, essa questão da socioafetividade, que a Thaís perguntou se a gente conhecia algum caso, né? Eu não conheço nenhum caso, assim, direto a mim, mas eu lembro que umas semanas atrás eu li uma notícia, se eu não me engano, foi naquela página Razões para Acreditar, que era de um casal, né, de namorados, que eles tinham uma amiga que era mãe solo, que é mãe solo. E num dia eles estavam reunidos, jantando, né, ali juntos, e a menininha, filha dela, acabou chamando esse rapaz de pai, né? Na hora veio, ele mesmo relatou com fotos dele, da menina e dessa família diferente que eles fizeram, né? Que na hora veio aquele susto, meu Deus, como que a gente vai explicar para ela que eu não sou o pai dela, mas para ver como está intrínseco na criança aquela ideia de que ela sente sim falta de ter um lado paterno, né? Ela vê isso, a criança é muito observadora, ela vê isso em outras casas, ela vê isso em outras pessoas, ela se questiona por que todo meu coleguinha tem um pai e eu não tenho. Eu passei por isso, né? Eu fui conhecida como uma menina do segundo ano que não tinha mãe. As pessoas chegavam na escola e perguntavam, vim buscar os negócios da Franciele. É aquela que não tem mãe? Era assim. E isso dói na criança. Aí o que ele fez? Ele conversou com a namorada e o que eles fizeram? Ele decidiu adotar a filha da amiga da namorada. E a partir daquele momento ele começou a desenvolver essa relação, né, de afetividade com a menina e se tornou o pai da menina. Eu lembro que no dia, quando eu vi as fotos, eu até fiquei um pouco chocada, porque os dois tinham até semelhanças físicas, assim, a menininha era muito parecida com ele fisicamente, sabe? E ele indo para eventos da escola, ele expondo presentes e Dia dos Pais que ele ganha, e a mensagem final era justamente essa, né? Ele estava ali cumprindo um papel que a sociedade obriga para a mãe, obrigou para aquela amiga, a amiga da namorada dele, mas não obriga para os pais, né? Porque é um dever da mãe maternar e não é um dever do pai paternar, né? Toda criança que nasce, ela foi gerada por duas pessoas, como a Lisele falou, né? Essas crianças, elas não são geradas sozinhas no nosso ventre, né? Teve uma outra pessoa ali que participou de todo aquele processo, né? Mas, como a gente acabou de discutir, existe uma estrutura, né, patriarcal, né, é totalmente estrutural, a maternidade compulsória, ela é patriarcal, ela vem dessa estrutura, né, que viabiliza isso para os homens, que permite que esses homens abandonem, né, abandonem seus filhos, ou como o pessoal chama muito hoje em dia, né, esse aborto paterno, né, que é quando você simplesmente lava as mãos para aquele bebê, muitas vezes quando a mulher ainda está gestando, né, enquanto a sociedade impõe isso à mulher e coloca toda a sua responsabilidade apenas sobre elas, né, porque se não é da mãe, é da avó, é da tia, a gente cresce nesse meio, né, a gente vê sempre mulheres exercendo papéis de cuidado com outras pessoas, né? E os homens exercendo papéis fora desse meio, né? Então, sempre nesse poder de hierarquia, né? Então, eu sei que quando eu crescer, eu vou ter que exercer esse papel de cuidado. Porque a minha mãe fez assim, a minha tia fazia assim, a minha prima fazia assim, a minha avó também fazia assim. As empregadas domésticas também faziam assim na minha casa. Então, assim, é sempre um papel da mulher e um dever social da mulher, como é imposto, mas não para os pais, né? Não para os homens, né? Então, concordo totalmente com a Lisele de que
o direito, muitas vezes, né, ele aumenta, né, ele está sempre, parece que, reproduzindo esse machismo estrutural que a gente vive, né? Sim, é muito isso, meninas. Realmente é o que acontece. Até porque as leis, a maioria das leis e dos regulamentos que a gente tem, eles vêm, né, para regulamentar a vida na sociedade, que a gente tem, que é uma sociedade patriarcal, né? E são leis criadas por homens, normalmente, né? Há pouco tempo foi possível, né? Foi uma conquista de se conseguir registrar filhos fora do casamento, né? Antigamente nem isso era possível, né? Os filhos que eram provenientes de relações fora dos casamentos, eles eram filhos sem pais, né? Eram filhos criados somente pelas mães. Dentro da lei, da legislação, não havia possibilidade de se registrar essa criança, né? É bem complicado. Então, as evoluções que o direito vai trazendo, vai tentando se aprimorar, elas estão sempre atrasadas, de certa forma, né? Elas não conseguem acompanhar tudo que acontece na sociedade e elas acabam reafirmando, né, questões estruturais e deixando a mulher sempre nesse nível compulsória, né, com maternidade compulsória, sendo obrigada a viver dessa maneira. Agora a gente vai fazer um encerramento com essa imagem da Manuela, que é uma imagem que repercutiu bastante na época, né, meninas, mundialmente, inclusive, né, essa cena dela amamentando em público, né, o que a gente tem para falar sobre isso? Bem, primeiro que eu fico chocada com o choque que as pessoas tiveram, porque todo mundo é amamentado, né? A criança, quando nasce, a mãe, ela vai para o peito da mãe. Então, existe uma linha tênue de como isso virou um choque, virou notícia internacional, sendo que é uma coisa absolutamente natural. Como que as pessoas conseguem, por que isso é tão enviesado, uma imagem dessa, né, de uma mulher forte no seu trabalho, lutando por direitos de outras pessoas, a imagem dessa mulher dando alimento para a filha dela, ela ganha um mundo num sentido de uma coisa completamente fora dos padrões. Ela quebra o padrão? Sim, ela quebra o padrão. Mas ela quebra o padrão mostrando uma coisa que é totalmente natural. É uma coisa que existe naturalmente. A Manuela, ela sofreu um monte com isso, né? Ela teve vários entrevistas e teve que dar vários depoimentos sobre o porquê disso. O porquê disso ter acontecido e questionando mesmo esse absurdo que foi, né, o tanto de repercussão que isso teve, mas, por exemplo, eu sofri a repercussão ao contrário da Manuela, porque eu amamentei meu filho durante um determinado tempo, mas eu não tive mais leite. Então, eu não amamentei todo o tempo que ele deveria ter tomado. Eu amamentei, sim, até o 6º mês com complemento. Mas porque eu não tinha leite. E eu também fui julgada por eu não ter amamentado meu filho. Com frequência, eu ainda sou julgada por eu não ter amamentado meu filho. E ele é extremamente saudável, é lindo, inteligente, toda aquela coisa que toda mãe vai falar do seu filho. Mas quando eu vejo essa imagem da Manuela, eu fico refletindo que a mulher está sendo sempre tão julgada que o fato de eu não ter amamentado o meu filho, ele também se tornou um fato de julgamento para mim. Assim como a Manuela dando mamar para sua neném virou um fato de julgamento para ela. Eu não amamentei, eu fui julgada. Manu amamentou, foi julgada. Vocês amamentam, são julgadas. Então, até que ponto as pessoas acham que isso funciona, que isso vale a pena? E aí eu questiono novamente, será que não é o momento da gente refletir, né, da gente pensar o que a gente vai julgar do outro, o que a gente vai falar, ou fazer um simples comentário? Não é um simples comentário. Isso muito me machucava, porque eu achava que eu tinha que ter o tanto de leite que toda mãe tinha. Eu tomei remédio para ter leite e não tive. Então, assim, o quanto um comentário nosso tão desnecessário
sem que a gente peça opinião, ele afeta a vida das mães, ele afeta a vida da criança, ele afeta o relacionamento da gente. Então, muito além da imagem da Manuela sendo questionada por estar no trabalho dela, eu penso que a gente tem que questionar até o que a gente pensa, o que a gente fala de quem dá mamar ou de quem não dá, sobre as escolhas. Essa questão da Manuela Dávila, ela é uma questão assim que para mim ela é bastante sensível, justamente pelo fato que eu me assusto muito com essa nova onda de conservadorismo que a gente está tomando, né? Que o mundo está tomando agora, né? É muito assustador que em pleno 2020, né? Num mundo tão atualizado e se desenvolvendo todo dia, né? Tanto tecnologicamente quanto em todos os aspectos, né? A gente esteja tomando uma onda de conservadorismo gigantesca, né? E sobre essa imagem da Manu, eu tenho duas problemáticas, que é sobre essa questão de que no momento que você se torna mãe, você parece que abre um portal de livre acesso ao seu corpo e à sua vida para qualquer pessoa, porque qualquer um pode vir dar pitaco na tua vida, né? Quando você se torna mãe, as interferências externas, por exemplo, comigo, eu amamentei o meu filho até quase 3 anos de idade, né? E foi uma opção minha parar de amamentar, porque eu já estava ficando extremamente infeliz com aquilo, não estava mais conseguindo dar conta, então estava sendo muito difícil a rotina, tanto para mim, tanto para mim quanto para ele, sabe? Tava muito difícil. E como o Miguel, por exemplo, a personalidade dele, ela é uma personalidade um pouco mais difícil, ele é uma criança muito mais agitada, e eu amamentava em livre demanda, era muito difícil para mim, às vezes, conseguir ir no mercado sozinha, ou com ele, né? Eu tinha que parar em qualquer lugar para amamentar, e conforme ele foi crescendo, com 2 anos, já entendia mais ou menos algumas situações, ele chorava, ele brigava, ele ficava chateado, né? Chegou num ponto assim que quando eu falava para ele agora não dá para tomar mamar, ele dizia, mas eu te amo, mamãe, né? Então, assim, ó, aquilo começou a me machucar muito, né? Essa situação. Então, quando eu percebi que já tava, que era algo que tava, não, eu não tinha mais prazer naquela situação, e não estou errada por não querer mais amamentar, como a Elisele falou, eu acho que é uma escolha de cada mulher, sabe? A liberdade que você está dando para o seu próprio corpo, né? Eu sou dona do meu próprio corpo, né? Como acontece, assim, a questão do parto também, que é uma questão muito sensível, né? A gente impor, assim, a forma que as mulheres devem ou não fazer os seus partos, né? Então, assim, parece que quando você se torna mãe, você abre um portal para que qualquer pessoa tenha liberdade, né, para interferir na sua vida, né? Isso começa... Eu acho uma situação muito complicada isso. E isso essa começa... ainda na gestação, desculpa te interromper, isso começa ainda na gestação, quando a barriga da mulher, ela se torna pública. E eu isso muito, e eu ainda me pego me policiando para não fazer isso com a barriga das minhas amigas, por exemplo, porque a gente acha incrível, né? Toque, mas isso é importante a gente refletir sobre, que começa aí, começa ainda na gestação, tudo isso que a gente está comentando, não é só na amamentação. Exatamente, né? E só para terminar, né, o que eu estava falando, tem esse aspecto dessa liberdade aos corpos, né? Essa interferência todo o corpo da mulher, e muito bem falado, né, na gestação. Eu também me policio muito agora, né? Às vezes a gente fala assim, ó, é tão naturalizado certas situações que a gente reproduz, mesmo estando aqui mostrando como é errado, a gente acaba reproduzindo, porque é tão assim, ó, no inconsciente, né, que a gente vai lá e faz. Só que depois a gente fica pensando, meu Deus, mas como aquela mãe, aquela mulher se sente comigo ali, né, tomando conta dos corpos dela, né? Então tem toda essa questão. E a outra questão que eu estava levantando, que é com essa onda do conservadorismo, eu lembro dessa polêmica toda da amamentação da Manuela Dávila, né? Eu tenho o livro que ela lançou no ano passado, Revolução Laura, eu não terminei dele ainda, porque algumas histórias que ela traz ali no livro são bem sensíveis, né? E nós, como mães, nos colocamos no lugar da outra,
e acaba, às vezes, sendo dolorido para a gente também. E a Manuela Dávila, por ser uma figura pública, ela sofreu muito mais com essa liberdade, o acesso aos nossos corpos, né, durante gestação e pós-gestação, do que nós, mulheres que não somos conhecidas, né? Então, até quando ela decidiu, que ela traz isso no livro dela, quando ela decidiu levar a Laura para todos os espaços que ela ocupava, incluindo o trabalho, e que eu não vejo problema para isso, né? Ela parece que deu liberdade para as pessoas atacarem não só ela, quanto a própria filha, né? As pessoas acharam isso, na verdade. E isso aconteceu depois de um show que ela foi do marido dela, que uma mulher agrediu ela e a filha de 40 dias, quando a Laura ainda tinha 40 dias, né? E no livro ela relata isso, que foi o momento que ela decidiu carregar a filha dela para todos os lados. E acontece uma coisa muito louca nessa história da Manu, porque, assim, primeiro, eu não entendo como as pessoas esquecem rápido que todas as crianças, mesmo aquelas das mães que não conseguiram amamentar, como no teu caso, né, Lisele, todas passaram por aquele contato com o seio. Na antiguidade, quando não eram as mães com as suas mães, eram com amas de leite, né? Tem toda essa questão do racismo também, né? E daí, beleza, todos tiveram contato. E daí agora a gente não pode naturalizar. Teve até aquela onda de tentando criminalizar a amamentação em público, Sim, né? De mães que foram agredidas em praças de alimentação em vários shoppings do país todo. Fora do Brasil, esse é um assunto muito mais problemático, porque realmente, por exemplo, nos Estados Unidos acontece das pessoas dizerem que tem nojo, que a pessoa deve voltar a casa. Tanto que o movimento de não amamentação nos Estados Unidos ele começou agora, mais para agora, né? Porque ela é muito comum as mulheres optarem por não amamentar, porque elas não podem fazer isso publicamente, né? Porque não por uma estrutura de lei, mas por uma estrutura social mesmo que vê aquilo como algo horroroso, né? Daí a gente chegar num Brasil, que é um país que tem uma cultura tão livre em aspectos assim, de você ligar a TV às 4 horas da tarde e ter uma pessoa nua ou seminua ali, independente se for homem ou mulher, mas aí você problematizar uma amamentação, né? E eu lembro que quando surgiu essa foto da Manu, era todo dizendo que ela estava ali querendo mostrar o corpo num lugar que é tomado quase que 90% apenas por homens e tal. E eu, quando olhava aquilo, só conseguia ver uma mãe amamentando seu filho, né? Ou ela amamenta, ou a criança morre de fome. Eu pensava nesse momento, né? Então, assim, como é problemático esse acesso livre que as pessoas criam aos corpos das mulheres, em especial essas mulheres que são mães, né? O que diz, ou quem diz que eu posso simplesmente determinar o que uma mulher ou uma mãe pode ou não fazer, né? Durante esse período. Esse movimento da Manu de ter simplesmente amamentado a filha ali publicamente, para mim foi maravilhoso, porque trouxe essa questão em debate, né? Mas, por outro lado, me assusta com essa onda de conservadorismo que está ganhando muito mais adeptos hoje em dia e tomando posse de muitos países pelo mundo, né? Então, você está sempre, e é mais uma vez, você sempre achando um meio, um motivo para criminalizar as mulheres, né? Até quando elas estão exercendo algo que é tido como natural. Amamentar o filho é natural, senão a gente não produz, nosso organismo não produziria leite para aquela criança, né? Então, sempre achando meios e formas de criminalizar a mãe, consequentemente a sua cria, né? Por coisas que são naturais e muitas vezes também impostas a nós, né? E outra coisa que a gente pode refletir aqui é o fato de as pessoas exigirem que a gente cubra a criança mamando. Então a gente quase sufoca a criança para ela ficar ali escondida, sendo que é uma coisa absurdamente natural. Então a gente também tem que refletir sobre isso. Se eu não quero olhar, eu viro o rosto. Mas por que a criança tem que ficar escondida? Às vezes um calor de 40 graus, a gente tem que tapar a criança, gente. Vamos sabe, começar a pensar em pontos mais práticos, né, das coisas. Vamos refletir sobre questões mais práticas. Para que a mãe tem que esconder a criança se você pode virar para o ladinho, querido? Não sexualiza um momento que não merece ser sexualizado.
não enxergue pornografia em tudo, né? Enxergue uma mãe que está dando leite para a criança sobreviver, para a criança crescer. Então, são muitos pontos que a gente poderia ficar debatendo horrores aqui. Pois é, meninas, eu acho que vamos encerrando então o debate. Não sei se vocês querem fazer algum encerramento, ou se a gente já pode encerrar. Eu só tenho a agradecer mesmo. Uhum. Pode falar, Fran. Só tenho a agradecer a oportunidade da gente trazer esse assunto, né? E dar visibilidade a essa discussão, né? E justamente por ser agora aqui nesse grupo, né, com 3 mães, com várias mulheres aqui assistindo e participando do debate indiretamente, né? E agradecer novamente a vocês por terem aberto esse espaço e ter trazido essa problemática, né, para uma discussão pública. Então, eu só tenho a agradecer mesmo e espero que mais debates como esse possam acontecer futuramente. Eu também quero muito agradecer essa oportunidade. Eu acho incrível esse espaço que vocês estão criando para a gente debater, para a gente conversar com outras mães e especialmente sobre esse tema. Hoje eu conversei com o Maicon, eu disse, nossa, eu estou nervosa, eu nunca fico nervosa, porque esse é o meu trabalho, eu faço isso todos os dias, mas eu estou extremamente nervosa, porque esse é um assunto que é muito tabu. Então, é um assunto que me toca muito, porque eu tenho muitas questões sensíveis nesse caso. Eu acho que a gente tem que ter um espaço, sim, de fala, que a gente não consiga, que a gente quebre essa ideia de que a mulher só vai ser bem-sucedida se ela for casada, se ela tiver filhos, se ela tiver um marido que sustente a casa. A gente tem que quebrar esses rótulos de que se ela não casar, ela vai ser uma pessoa inferior ao que é uma mulher casada, ou ela vai ser menos mãe se ela não for casada, se ela for uma mãe solo, ou ela não vai querer engravidar, então não vai ser feliz nunca, né? Porque a mulher só é feliz quando é mãe. E isso não existe. Existem amores diferentes, existem tipos de maternidade diferentes. A maternidade não é fácil, a gente não está aqui para colorir maternidade, muito pelo contrário, a gente está aqui para desconstruir isso, e por isso mesmo eu agradeço esse espaço. Eu acho que foi um espaço incrível de intenso debate, da gente colocando pontos que devem sim ser desestigmatizados, coisas que a gente tem enraizada, mas esse é só o primeiro. A gente tem muito, muito, muito a fazer, muito a construir a respeito disso. Então, Thaís, Fran, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada a vocês, Thaís, por estarem fazendo isso, proporcionando para tantas mães uma visão diferente, né? Que às vezes a gente não para pensar, mas que é de extrema importância, especialmente para criarmos nossos filhos num novo momento. Uhum. Obrigada a vocês, meninas, né? Eu, principalmente, por ter conseguido participar desse debate com vocês, e também pela equipe da True Colors, tá? Foi muito bom, né, esse debate. A gente agradece todo mundo que assistiu, os comentários, tá, pessoal? Alguma dúvida que ficar também, estaremos disponíveis para responder os comentários depois lá no Facebook. Tá, pessoal? Agora, deveres de mãe me chamam. Eu tô escutando a minha pequena chorar. Hoje ela tomou uma com o coração aflito. Então, a gente vai estar por aqui. Um abraço, um beijo a todos. Até mais. Beijo, até mais. Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau.